seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Podpate, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu para o mundo. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre gente valente, nós falamos sobre gente que tem história. Aqui nós contamos histórias, né? Storytelling realmente na veia. E aqui a gente quer que realmente você conheça um pouco mais das histórias das pessoas que estão realizando grandes coisas, não apenas na cidade de Foz do Iguaçu, mas em todo o mundo. Quem passar por aqui, a gente vai pegar, vai conversar e vai falar sobre empreendedorismo. Nós começamos o nosso Podpate agradecendo os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Nós estamos com o Lucro Certo e também com a Doce Romã, a nossa querida Fernanda, que serve os quitutes maravilhosos e que cuida do seu evento também, seu evento do início ao fim, manhã, tarde, noite. Você quer um evento que tenha café da manhã, tenha almoço, tenha janta, ela consegue atender você com todo o staff, viu? Ela vai oferecer garçons, a louça, tem toda uma infraestrutura para te atender. Tem 3 unidades aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Tem na República Argentina, no Porto Meira e também na CIF. Vale a pena você conhecer um pouco mais dessa marca chamada Doce Romã. E eu quero começar o Podpate assim, agradecendo a Deus, sabe? Agradecendo muito a Deus, porque Ele é incrível. Deus é poderoso demais e Ele aproxima as pessoas, Ele une propósitos. E hoje eu estou com uma pessoa que eu tenho certeza que você já viu na thumb aí, deve estar curioso para saber um pouco mais dessa pessoa. Esse garoto chegou na minha vida através de uma outra pessoa, através da Milena, que me apresentou o Pedro e que hoje está gravando podcast comigo. Pedro, seja bem-vindo! Muito obrigada pela presença! Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, estar conhecendo você, né, através da Milena. A Milena comentou muito bem da sua pessoa, do seu trabalho. Aí eu comecei a acompanhar, né, vi todo o trabalho que você está fazendo, né, dentro do seu podcast, na cidade de Foz, as pessoas que estão vindo, que estão agregando. E para mim hoje é uma honra estar aqui hoje, né, participando e sendo o meu primeiro podcast aqui. Ai, gente, isso daí pra mim tem um significado. Nossa, Pedro. Sendo bem sincero para você, teve alguns outros convites, né? Mas a agenda ali correndo não dava para ir, muita correria ou algo assim. E esse aqui foi o primeiro que a gente conseguiu dá aquele friozinho na participar. barriga, aquelas borboletinhas e tal, porque a gente fica pensando, né, se vai participar ou não, né? Sempre dá, né? Sempre dá esse frio na barriga. Você como comunicadora, creio que o momento que você tem que ali fazer uma apresentação ou falar em público, aquele friozinho na barriga sempre vai ter. Você sabe que ontem eu estava em um evento para 2.500 pessoas com mestre cerimônias e às vezes as pessoas fazem assim, mas ser mestre cerimônias está tudo bem. Não tem nada, rapaz. O dia que você perder as borboletinhas no estômago, aquele coraçãozinho acelerado, você já perdeu respeito pelo seu público. E aqui tem muito de comunicação. Quando nós temos dignidade na nossa comunicação, quando nós temos esse profissionalismo na nossa comunicação, isso tem que acontecer. Tem que acontecer as borboletinhas, tem que acontecer o coraçãozinho acelerado, porque isso é respeito, é a forma com que você vai lapidando ainda mais, refinando a sua comunicação. Isso é importante demais. Pedro, a gente é empreendedor. Opa. E é por isso que você está aqui. É porque você tem uma história boa para contar pra gente. Vamos tem uma história, vamos compartilhar. A gente quer trocas, a gente quer. Mas, cara, eu gostaria assim de. O pessoal já em casa já percebeu que nós estamos em outra infraestrutura e eu gostaria de pedir a sua ajuda, inclusive, né? E a gente, aplaudir um cara que realmente, desde o início do Podpate, tem nos ajudado demais. De forma direta e hoje de forma indireta e agora diretamente, que é com esse estúdio, o Ale Brasil, que que montou esse estúdio aqui para nós, preparou toda essa infraestrutura para que nós pudéssemos gravar. O Ale Brasil é um editor excepcional, um filmmaker fora do comum, da mentoria de filme, da mentoria de fotografia, da mentoria de tudo. O rapaz é um inteligente demais e hoje nós estamos gravando esse podcast através da participação direta do Ale na nossa história. E empreender é isso, né? Essa troca, essa ajuda, esse compartilhar tão importante. Você está conferindo aí o @ do Ale, confira, conheça um pouco mais da história dele, siga esse rapaz,
Porque é fera, né? Ficou bom demais aqui o nosso espaço. Primeiramente, eu já gostei pelo nome do Wi-Fi, né? Mansão Brasil. Aí, ó, você viu? Esse é o nome do Wi-Fi dele, né? Mas como você comentou, né? Empreender é isso, né? É você estar disposto a estender a mão, né, para outras pessoas no momento que acontece algum imprevisto. Né? Então, isso que é a essência do empreendedorismo, né? Você está pronto e preparado para estender a mão para outra pessoa que faz a mesma coisa que você faz. Inclusive. Porque talvez em algum momento você vai ter, né? Você vai precisar de uma ajuda, vai acontecer alguma coisa, está com algum problema pessoal, algo do tipo. E aí, para você não falhar com o seu cliente, não falhar com aquela pessoa que confiou no seu trabalho, essa pessoa poder estender a mão para você, né? E eu acho que maneira. Exatamente, e nós estamos vivendo esse período de trocas, né? O que você sabe, eu quero trocar com você, que você sabe alguma coisa. Eu estou aberta a essas informações e como é bom, cara, quando surgem, exatamente isso, quando surgem os imprevistos, a gente tem condições de não passar sozinha, né? Não passar sozinho aquele perrengue, aquela situação. E, poxa, minha gratidão, Ale. Vamos aplaudir o Ale, gente. É isso aí. Parabéns, Ale Brasil. Siga ele, porque ele é o cara. Pedrão, agora é contigo. Então vamos. Agora é contigo a conversa, rapaz. Meu Deus, que idade você tem? Eu tenho hoje praticamente... Conta a verdade. Já vou falar. Você virou olhinho, conta a verdade. É igual o carro de prefeitura, né? Bom de ano, mas ruim de lata, né? Judiado, né? Não cuida muito ali, vai pegando, vai usando, né? Hoje eu tenho 27 anos. Muito moço. 27 e tem uma anos. história maravilhosa ainda Com pela bastante frente. Mas exatamente. Eu acho pouca idade, em comparação à minha, mas com uma bagagem já importante e eu quero saber de todos os detalhes. Nasceu onde? Cresceu onde? Como é que é a sua infância? Vou voltar um pouquinho na história. O Pedro é filho de quem? Também teve bicho de pé, não teve? Teve piolho? Eu tinha muito piolho quando era pequena. Gente, o que eu tinha de piolho? Não sei se é oportuno falar disso, mas para mostrar para vocês que às vezes a gente chega aqui e às vezes pensa, mas você nunca passou por determinada situação? Passei por muita escassez, muito piolho, eu tinha tanta vergonha das minhas amigas, mas essa era uma realidade, essa era a minha realidade na infância. E aí esses episódios que acontecem na vida da gente vão forjando o nosso caráter, né? Vão nos fortalecendo também. Falando sobre o piolho, eu não lembro. Não chegou a ter? Não, cheguei a ter piolho, eu até gostava de ter. Gostava de ter, essa é ótima. Melhor definição de piolho. Eu mesmo ficava passando pente assim, sabe? Pra ficar caindo assim na toalha. Muito bom, assim, ó. muito bom, muito bom. Eu tenho um filho de 7 anos que até hoje ele nunca pegou piolho, né? Eu tenho alguns primos que faz tempo que eu não consigo... Faz tempo que eu não fiquei sabendo, ó, fulano tá com piolho. Acho que o piolho sumiu, né? Não existe mais. Eu acho que não existe mais, né? Os meus pequenos ainda tiveram, assim, pegou um e outro, a gente descobriu, aí virou notícia. Fulano, Estevão teve piolho. Meu Deus, teve piolho. Na nossa época era muito comum isso acontecer, rapaz. E até os apelidos, né? Antigamente você chamava o outro de piolhento e tudo mais. Hoje ninguém chama mais. Era esse. Né? Porque não tem isso, né? Muito bom. Mas eu nasci em Maringá. Né? Nasci na cidade de Maringá. Cidade de Canção. Cidade de Canção. Conheço Maringá, lindo. Fiquei lá até os meus 6 anos, né? Próximo dos 5 aos 6 anos ali, né? Meu pai e a mãe acabaram se separando. Aí depois ele reatou o casamento, meu pai já estava morando morando em Assis, né? Assis Chateaubriand. Meu pai empreendeu na cidade de Maringá no ramo de carnes, né? Açougue. Então ali ele teve uma queda, né? Acabou ali tendo alguns erros financeiros, aí teve essa separação. E que eu me lembro ali mais ou menos dos meus 3, 4 anos, algumas vezes eles vinham, né, acabar visitando eu e meu irmão. Eu lembro um dia que me marcou muito, a minha avó foi buscar o meu irmão na casa da minha mãe, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, né, numa cidade grande, Maringá. Eu não estava entendendo nada. Minha avó foi colocando a gente dentro da carroça, porque ela não tinha carro, não tinha nada, era carroça naquela época. Caramba! Foi levando roupa, foi levando as coisas. De noite minha mãe baixou lá brava, porque chegou em casa, cadê os filhos dela, cadê as coisas? Minha avó levou tudo pra casa dela. E aí, por que a sua avó fez isso? Porque a gente ficava muito sozinho, né? Não tinha muito alguém para cuidar, né? Morava minha mãe, né? E a irmã dela mais nova, né? Minha avó teve 6 filhos, né? 3 homens e 3 mulheres. Então, a irmã mais nova dela, né, elas trabalhavam fora. Então, uma prima, alguém ia levar ela na creche, a gente ficava o dia inteiro na creche para pegar 5, né,
final do dia para levar para casa. Até minha mãe chegar em casa era um pouco, né, um pouco tarde, né? E finais de semana também minha mãe trabalhava na pizzaria, né? Fazer um extra ali e tudo mais. E aí eu acho que por conta daquela situação, minha avó falou, não, vou pegar esses pimpolhos aqui e vou trazer para mais próximo, né? Coração muito caloroso, né? Acolhedor. Isso. Aí meu irmão é 4 anos de diferença de idade. São de E quantos aí, filhos? minha mãe, 2. Meu pai tem 3, que ele teve um filho após o casamento, né? Entendi. E aí eu lembro na casa da minha avó era 3 quartos, né? Era meu avô e minha avó em um, que era a privacidade deles. Aí no outro quarto dormia minha bisavó, mais 2 primas, que a mãe faleceu quando elas eram muito pequenas, então a minha avó que criou. Mesma idade que você, Não, provavelmente? um pouco mais velhinha. velhos ali, né? E no outro quarto dormia eu, meu irmão e um tio meu, que era o filho mais novo. Rapaz, Tudo nessa casa. tudo aí. Montuadinho. Todo mundo mutuado. Não, tinha aquelas suas camas separadas ali, né? Mas era no mesmo cômodo. Isso, e não tinha porta, né? Antigamente, a única quarto que tinha porta era do meu avô, né? Tinha aquela cortininha Isso, também? aquela Tinha as cortininhas de chita ou não? É, de alguma coisa. E a casa sem forro, né? A casa do sítio, as corujas vinham de noite ali. Coruja ainda? Coruja. Eu lembro um dia que eu não consegui dormir por causa de uma coruja e o povo querendo matar a coruja, eu chorando que era pra matar a coruja. Medo, né? Eu também teria medo e eu também teria pensado em matar a bichinha, porque, oh meu Deus, cuidado, Patrícia, olha o que você fala, não pode falar essas coisas. Hoje é crime falar isso, sabia? Ficou mimizenta demais essa comunicação. Ficou bastante. Eu brinco com a história quando eu pego esses lances assim, porque realmente, rapaz, comunicação não é isso. Comunicação é liberdade de expressão e você não pode ficar pensando as palavras das pessoas achando que você vai colocá-las contra a parede. Isso não pode acontecer. Liberdade de expressão é você falar o que você pensa e tá tudo bem, tá tudo certo, resolve aí no seu coração. Você acha que o povo tá mimizento demais? Nossa senhora, muito, né? Nem demais, é muito, né? Tá É no muito. ao extremo. Você tem que pisar em ovos hoje, né? Pra você saber o que você fala, né? Porque qualquer coisinha ali, se você magoa, chateou, ou você é muito focado, você é muito determinado, ou você só pensa em performance. Eu escuto muito disso, né? De alguns amigos, algumas Estamos amigas. performáticos demais. Você é muito racional, Pedro. Você é muito isso, você é sem coração, você é frio. Eu falo o seguinte, não é que eu sou sem coração, Eu sou só frio. pragmático e tá tudo bem. Eu analiso o comportamento em números, entendeu? Se eu vou nessa base, né? Eu gosto muito dessa questão, né? Matemática, números e entender, que é ali que eu tomo certas decisões. Cara, mas eu não né? sei, você é bem humanas também. Tem Então. aí, não sei onde é que você está falando que é tão número assim. Você é muito humanas, tua comunicação tá toda isso, tá mostrando para mim que você é extremamente humanas. Tanto que você tá aí conversando conosco. Você se vê assim? Olha, como é que eu posso te dizer? Eu busco ser o melhor no que eu faço, né? Tento trabalho, sempre coloco como se fosse um equilíbrio, busco um equilíbrio, né? 50% racional e 50% coração, né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nos negócios, né? Eu sempre busco estar esse equilíbrio, né? Dentro da área de comunicação, a gente vai falar assim para você. Você é o perfil comportamental pragmático. Né? Aquela pessoa que gosta de tomadas de decisões rápidas, aquilo que gosta de decisões, mas gosta também do humanas e tá tudo certo, tá bem legal isso daí, eu acho bom. Eu acho bom a gente ter esse equilíbrio, porque, né, eu acho que é exatamente a falta de equilíbrio que começou a confundir a cabeça das pessoas. Isso. É muito sentimento, muito amor, muito alguma coisa que tá ou muito amor, ou muito pouco amor, ou muita racionalidade. Com muita falta de gratidão também, né? Eu vejo muito isso, né? As pessoas hoje, talvez ela tá passando por algum momento, algo assim, só que ela não para analisar, pô, tá, calma lá, tá ruim pra mim hoje, mas há 2 anos atrás como é que eu tava? Entende? Né? As pessoas reclamam hoje muitas vezes de barriga cheia, né? Porque a gente tem nossos altos e baixos, né? Tá bom hoje, amanhã vai dar uma corrigida, depois vai melhorar, né? Como eu já estudei muito o mercado financeiro, né? A economia é isso, né? Sobe, aumenta, valoriza, abaixa e assim Totalmente ligado a comportamento. Isso, vai evoluindo, né? Então eu vejo que muitas vezes a gente reclama, né? Nós temos ali, sou bem sincero e transparente, eu tenho meus momentos que eu falo assim, cara, eu vou acabar com tudo isso aqui, eu vou ligar o foda-se, eu quero desistir de tudo, pelo amor de Deus, né? Só que eu falo, não, calma lá. Quem que era o Pedro de agosto do ano
quem que era o Pedro de agosto de 2023? Como é que esse cara tava? Como é que ele tava? Como é que era o pensamento dele? Fala Como pra é que mim. eram as condições desse cara, né? Ou a 2022, como é que esse cara tava? Entendeu? Há 2 anos. Vamos voltar 1 ano. Ah, tava bem. Não, vamos voltar a 2. Vamos voltar então a 3, 4 anos. A gente já fala assim, cara, eu tô bem demais. Então acho que tá na hora de eu acordar ali, mudar a energia, né? Mudar a minha comunicação, né? Mudar a minha comunicação externa, interna, para que eu possa voltar pro game novamente, né? Para que eu possa fazer com que as coisas melhorem, né? Total. E aí? Você cresce nessa casa, dormindo com os primos, dormindo aí, compartilhando uma vida que aparentemente me parece de escassez. Tô correta? Olha, se eu falar para você que a gente passou fome, né? Eu tô mentindo. Mas muitas vezes desejo, vontade você tinha, né? Porque não tinha muitas condições, né? Como eu comentei. Carro não tinha. Tinha carroça da sua tinha avó. carroça. Ah, vamos para a cidade? Vamos. Então, o que eu tenho na minha mente, na minha lembrança é o quê? Ah, tem que levar sua avó na cidade. Eu ia junto, né? Porque eu não estudava naquela época, né? Mas você conseguia? Depende, nós dava uma brincada, né? Pedir um pouquinho para dar uma dirigida, né? Deixa eu dirigir isso aí. Que barato. E hoje, qual que é a tua relação que você tem com um cavalo? Gosta, não gosta, né? Nada contra, mas também não, né? E com coruja? Também não. Bom demais. E aí, o meu lazer muitas vezes era isso, né? Vamos pra cidade. Então eu ficava ali sentado, meu avô juntava latinha, aí meu avô falava, ó, vi uma latinha ali. Aí eu pulava pra pegar a latinha, jogar na carroça e subir na carroça em movimento, né? Eu tinha 3, 4 anos. Que criança faz isso aí hoje? Não faz. Né? Essa era a minha diversão. Minha avó vai cair e o embora, desafio né? te motivava? E até uma vez eu gostava muito de brincar com fogo. Lá, como no sítio não passa lixeiro, né? Não tem lixeiro, você tem que ter lá um certo espaço para você queimar o lixo, da cozinha, do banheiro, tudo, né? E aí um certo dia, minha avó lá já colocou o fogo e eu ia lá com o pauzinho, né? Cutucando, né? Mexendo com fogo com vara curta. Com vara curta, Aí já se imagina. Aí minha avó falou, vai, daqui a pouco uma sacola vai grudar no seu braço. Mas acho que foi a comunicação dela. Plástico, né? Que ela falou, a sacola veio, tem a marca até hoje aqui, pequenininha, né? Mas quando eu era menor, queimou o braço inteiro. Capaz, rapaz. E aí, além de queimar o braço, eu tomei umas pancadas, né? Apanhou ainda? Apanhei, dei uns tapas ali. Aí ela passou pasta, que não tinha o que passar. Pasta de dente? Passou pasta de dente. Milagre que não colocou borra de café e tal. E eu deitado ali, aí depois tentou passar babosa, e eu deitado, falei assim, ó, vou lavar a louça, vou fazer o almoço, depois do almoço nós vai pegar a carroça e vai pro posto. Era assim. E aí eu fui com a sacola amarrada, porque o carro não passar, não pegar a poeira, tudo. Aí a gente foi de carroça até a casa onde minha mãe morava, né? E de lá nós pegou, né, a circular, eu chamava como circular, em outra cidade a lotação, ó, mudou outro nome. E a gente foi, né, de circular até o posto para ser atendido. Daí chegou lá, o cara lavou? Lavou tudo, o médico falou tudo certinho, e aí montou no circular de novo, voltou para casa dela, pegou a carroça e partiu embora à noite, sem farol, sem nada. Hoje se acontece algo, se cai uma unha fora do, né, aquela gritaria, aquele desespero. Você acha que as emoções estão menos equilibradas agora? Você que é tido como racional demais, você acha que as emoções das pessoas estão exacerbadas, estão na medida, estão menos? Como é que você vê? O pessoal tá muito desesperado, né? É aquela frase, né? Momentos difíceis tornam as pessoas fortes, né? Momentos fáceis tornam as pessoas fracas, né? Então, isso aí é tudo, né? Em condições também, né? Então, se você pegar muitas vezes, depende muito, né? De pessoas, de família e tudo mais. Não tem problema você nascer numa família que tem condição, né? Condição financeira ou algo assim. O problema tá se o seu pai não souber te educar. O problema está no emocional. No emocional. Na inteligência emocional. Porque o cara que veio de baixo, o cara que ele cresceu, ele veio de baixo, qualquer coisa se der errado, ele sabe se reinventar, ele tem uma experiência, ele consegue se erguer de novo. O cara que talvez ele não veio de baixo, ele não passou por certas condições e ele não ser muito bem lapidado, talvez na primeira queda que esse cara tem, ele não sobe mais não. É difícil ele subir. Por conta do quê? Emocional, experiência, entendeu? Comportamento, a gratidão, entende? Ele se reconhecer e falar assim, cara, não tem como eu viver mais esse padrão porque eu não tô tendo essa condição agora, eu tenho que mudar a forma, eu tenho que segurar aqui para mim voltar lá para esse topo
atingir um topo maior. Mas entende? essa característica que você está trazendo comunicativa, tudo que você está falando aí é comunicação. Eu vejo tudo como comunicação. Existem mais pessoas com esse perfil aqui, de pessoas que estão encontrando momentos difíceis, situações difíceis, ou mais pessoas frágeis, fracas? O que nós colocamos aí no percentual? No momento hoje, falando hoje, né, com toda a minha experiência, nós temos mais pessoas fracas. São mais pessoas fracas. O que você acha que colaborou para isso? Tecnologia, né, ela querendo ou não, ela veio para potencializar, então ela potencializou tudo. Ela potencializou o empreendedorismo, ela potencializou a coisa errada, ela potencializou a coisa boa, né? E eu acho que vem muito, da educação. Posso estar errado. Vem muito, da educação do pai e da mãe. Eu tenho meu filho, né, de 7 anos, então ele não passou e creio que não vai passar por 10% do que eu passei. Mas isso não impede de você estruturar essa formação. Eu pego ele ali na risca. Exatamente. Né? Levo ele para o esporte. Por que eu levo ele para o esporte? Porque eu vim do esporte também. Né? Tentei ser jogador. Então, o esporte ele te dá muita disciplina. Por isso que você e o Jefferson estão juntos, então, né? Também. Nós temos ali a história do Jefferson um pouco parecida com a minha também, quando se trata do esporte. Né? Ele saiu de casa cedo, eu também saí de casa com 10 anos, né? Volta aos meus 17. Então, acho que a questão da educação dos pais, né, com essa geração, entende? Porque muitas vezes o que acontece? Você tem seus filhos e conforme você vai crescendo... Você viu que grandão estão eles, sim, né, Jefferson? E conforme você vai crescendo, você vai prosperando, você quer proporcionar algo bom para eles. Exatamente. Entendeu? Você quer dar um tênis melhor. Muitas vezes te dói o coração de falar um não. Entendeu? Mas eu falo. Só que muitas vezes você tem que falar aquele não, mesmo que você tenha condição de dar, para você lapidar o caráter dessa pessoa, desse ser humano. Entende? Porque eu costumo dizer o seguinte, um não do meu pai e da minha mãe, ou certas palmadas que eu levei da minha mãe na infância, que eu apanhei muito dela, do meu pai não, dói muito menos do que eu já apanhei da vida. Exato. Entendeu? Dói muito menos do que eu já levei muita burdoada da vida. Entende? O meu filho mesmo, nunca precisei bater nele. Né? A gente tem ali uma comunicação, eu costumo dizer que eu e meu filho, eu chamo ele de sócio. Ele é meu sócio, ele liga para mim, manda mensagem, e aí meu sócio, como é que você tá? Tá por onde? Então eu tento treinar ele lá para frente. Entende? Porque vai chegar numa certa idade que eu não vou conseguir ter mais controle dele. As decisões terão que ser próprias, ele vai precisar fazer escolhas, Isso. Ele vai precisar encarar o mundo, a dureza do mundo, porque o mundo não deixou de ser duro, você não deixou de ter que ser profissional, você não... A linguagem continua a mesma, a história permanece a mesma, as pessoas que estão esperando que seja mais fácil. Todavia, a história, o percurso, o processo continua o mesmo. Para você ser bom, você precisa estudar. Para você desenvolver a sua capacidade, a sua habilidade, você precisa praticar. E se você não fizer isso, evidentemente você vai colher os frutos disso. Ponto final. O processo continua o mesmo. Nós é que precisamos voltar a esse processo e reestruturar a nossa história, porque está muito perdido, sim, está sem foco. Muito sem foco. A cultura tem perdido também, né? Não, a cultura o pessoal estão perdendo a cultura familiar, princípios, né? Valores. Sonhos, né? Sonhos e objetivos, pessoas com ambição, né? Eu costumo dizer que eu não sou ganancioso. Eu trabalho da forma mais transparente possível, né? Sincero, transparente, o que é meu, o que não é meu. Só que eu sou um cara muito ambicioso, sabe? E eu quero cada vez... Me fala sobre essa ambição. Eu quero, tipo assim, atingir cada vez mais, entende? Tanto para mim, quanto para poder... proporcionar algo melhor para minha família, né? Tanto poder ajudar quem está precisando, né? Pessoas que eu conheço, que eu não conheço, caridade, né? ONGs, projetos, entendeu? É como se fosse um objetivo supremo, né? Você que acha vai que além. Quem viveu uma dor está mais habilitado para auxiliar na dor do próximo? É aquilo que eu comentei, né? Jefferson, fique à vontade, eu vou apreciar aqui não é nem sobre não é nem sobre a questão da dor, né? E sim a questão da educação, da visão, né? Eu falo para mim, relacionado ao meu filho. Eu posso transferir tudo isso para ele e o objetivo é que ele seja maior do que eu vou ser, do que eu estou conseguindo ser, baseado na minha educação com ele, né? Mas eu falo hoje pela minha experiência,
né? Como eu disse, a gente não chegou a passar fome quando a gente morou com meus avós. Mas muitas vezes ali a gente era um arroz com feijão e farinha, tinha que dividir a carne porque era muita gente para comer. Eu não lembro, nunca fiz pro meu filho também, mas não sei se ele já comeu ou não, mas comer mortandela frita. Não sei se alguém tá assistindo aqui, a gente já comeu. Eu já comi muito mortadela frita, meu. E eu amava. É muito bom, é delicioso. Muito bom, gostoso. Entende? Qual o problema de comer mortadela frita? Nenhum problema. O povo, olha, quando eu cresci era pé de galinha, era uma vergonha comer pé de galinha. Agora as bodybuilding aí querem só pé de galinha, porque tem colágeno. E tanto do pobre passou a ser chique. Entendeu? É só uma questão de ponto de vista e de moda também, né? E de colágeno. Eu já vi alguns memes, né? Que a mortandela é a picanha do porco, né? Ah, tá, entendi. Pô, bom demais, gente. Vamos continuar comendo mortadela frita, que é bom demais. Então, né, eu aprendi muito na dor, né? Na dor, na prática. Meu pai e minha mãe sempre foi muito rígido comigo. Então, eu agradeço muito a educação que eu tive com eles, né? Porque sou aberto aqui no podcast, eu já tive amigos, você tem amigos que fazem coisa errada, né? Ou que fumam certas substâncias que agora estão legalizadas. E tudo mais, né? Só que eu nunca fui uma pessoa de querer experimentar e colocar aquilo na boca, porque eu sabia onde eu queria chegar. Exatamente. Entendeu? Eu sabia onde eu queria chegar. Por quê? Porque meu pai nunca foi um pai de passar a mão, né? Ele, quando era para acolher, ele acolhia, mas quando era para corrigir, ele também corrigia, tá? Tanto quanto meu pai, quanto a minha mãe. Então, eu vejo muito nessa questão da educação dos pais, porque a tecnologia vai continuar melhorando, vai continuar evoluindo, vai continuar tomando conta do ser humano. Agora vem toda essa questão desse joguinho, deixando o ser humano cada vez mais preguiçoso e querendo ganhar o dinheiro que ele nunca ganhou, e ele quer ganhar no único ano, ele quer ganhar no único dia com o jogo. Cara, não existe isso nem não é mágica, não acontece, mentiram pra você. É fake news, não adianta, isso não acontece. O negócio é arregaçar as mangas. É passar mal num dia de gravação de podcast, achar que você ia que você ia bater as botas, recompor e vir fazer, porque você tem um compromisso com o seu anunciante, você tem um compromisso com o seu cliente. Não é se anular e não é se mortificar, mas é entender o seu papel dentro daquilo, que você pode ser forte. Respirar, recompor, focar e seguir, porque essa é o percurso da história. O sofrimento está aí, está para todo mundo. Não é mérito para mim ter o sofrimento para depois contar. Isso o ser humano está sujeito, e a Bíblia vai falar disso para nós. O sol nasce para o justo e para o injusto. O sol está nascendo agora para quem está fazendo mal e está nascendo agora para quem está fazendo bem. Exatamente. O sol está brilhando para quem escolheu ser ruim, escolheu atrapalhar a vida de outra pessoa, escolheu passar a perna, e o sol nasceu para quem está fazendo muita coisa boa nesse exato momento. Né? A Bíblia é muito fiel, a Bíblia é muito justa nesse sentido, e a gente precisa só aplicar. E aí eu faço essa comparação, porque na época dos nossos pais eu via a fé muito mais alicerçada, muito mais ideológica, muito mais correta e moral, onde eu poderia seguir o que estava escrito na Bíblia sem receios, sem vergonha, sem mimimi, sem correr o risco, né? De, ela é cristã, ela é isso, ela é aquilo. Não, eu creio em alguma coisa que tem forjado e que tem dado certo, tem sido tradicional, conservadora, a ponto de gerar frutos. E esses frutos são sólidos, são fortes, e esses frutos estão forjando aí cidadãos, pessoas, uma geração boa, estruturada, oxigenada na mente, que saiba resolver problemas, que saiba encará-los de forma a ponto de crescer. Né? Eu acredito que a gente é bom em apresentar os nossos troféus, mas tem momentos na nossa história, e eu vejo a sociedade carente, de apresentar as suas cicatrizes. E cicatriz, cara, é maravilhoso, porque cicatriz é a prova de que ferida sara. Não tem problema cair, não tem problema machucar, não tem problema cair da carroça. Não, do chão não vai passar. O importante é que eu tenha essa cicatriz para contar, olha, isso aqui é resultado de uma ousadia minha, de uma tentativa, e eu tentei 1, 2, 3, até eu conseguir, mas até eu conseguir eu machuquei aqui. E tá bom, isso daí se transforma a nossa história, né? Estrutura o nosso histórico. Eu sempre digo que nós não podemos mudar a nossa história,
O nosso histórico, melhor dizendo, mas nós podemos mudar a nossa história. Exatamente. E aí, Pedrão, você vem então desse histórico. Quando é que você começa a mudar então a sua história? Olha, rapidinho, eu saio de casa aos 10, né? Aos 10 anos, quando eu estava em Assis. Fui selecionado para fazer, selecionado numa seleção do Paraná inteiro, para ir fazer alguns amistosos no estado de São Paulo. Contra São Paulo, dentro do Futebol? Cutia. Futebol. São Paulo, né? Contra o próprio São Paulo mesmo, no CT do Cutia, com os profissionais lá e tudo mais, onde toda a base de São Paulo fica lá. Corinthians, né? Na Gaviões da Fiel, dentro do CT do Você foi para São Paulo e foi para... São Paulo, Corinthians e Ponte Preta. Meu Deus, que gente massa, meu. Aos 10 anos, então a gente fez ali alguns jogos, alguns amistosos, algumas pessoas foram selecionadas, mas a gente era muito novo e tinha que ficar indo e voltando, né? Então continuo ali em Assis, treinando, estudando, já não gostava, sendo bem sincero, né? Eu era o cara para tirar a média. Meu negócio era o seguinte, quantos que é a média? É 60, eu tirava 60. Entendeu? Eu era o cara da média. Cara, muito me identifico com você. Eu era o cara da média. Eu falava, dá para tirar 60? Vamos lá. Isso, vamos. Porque o foco O importante era ficar no azul. Se eu tô no azul, o resto é resto, tá entendeu? bom demais. E aí Não tem problema. Acabo indo pro Grêmio, né, também, fazer um teste no Grêmio, onde eu fiquei ali daí praticamente quase 70 dias no Grêmio. Fui mandado embora também por causa do tamanho, né, porque eu era pequeno. Tu é pequeno? Eu era pequeno. Aí vai chegar numa certa história que eu faço tratamento para crescer daí. Ah, bom. Aí eu volto pro Paraná de novo, aí eu tô num centro de treinamento em Cascavel, quero vir embora, começo a chorar e minha mãe vai me buscar, né? Contratado psicóloga, terapeuta e vamos não, porque queria que eu ficasse lá por conta do que eles viram eu jogando, né? Num campeonato no Mato Grosso. E aí, poucos dias já em Assis novamente, tira da escola, coloca de novo, toda aquela dor de cabeça, né? Aí um clube de Rio Grande do Sul liga pra minha mãe, um ex-professor meu de Assis, querendo que eu fosse pra lá, pra me federar e jogar gauchão federado. E eu já fiquei todo. Animadão. Aí minha mãe, não, você não vai, porque você voltou agora de Cascavel, e eu vou, você não vai, e eu Tava vou. com que idade aí? Tava com 13. E ela falou assim, não, então você... Já tava briguentinho, já queria fazer as coisas do... Aí ela falou assim, não, então você vai. Só que se chegar lá, você começar a chorar, você vai ficar 30 dias lá chorando dia e noite, pra depois eu ir lá te visitar. Deixa eu adivinhar. Deixa eu adivinhar que você chorou. 30 dias. Cheguei, peguei umas malas, naquela época fazia muito frio, né? Há 14 anos atrás, não tinha mala de rodinha, quem tinha mala de rodinha era os... Aham. Então tinha que levar coberta e tudo mais. Até hoje, pra mim, mala de rodinha ainda é sofisticado. Aí cheguei numa cidade que era Cruz Alta, se eu não me engano, ali perto né? Era uma cidade antes para pegar outro ônibus e ir para onde eu tinha que ir. Na rodoviária sozinho, 5 horas da manhã, 13 anos. Ai, meu Deus, eu não deixo meus filhos fazer isso hoje. Rodoviária fechada, eu dormi no banco. Tava com sono, dormi no banco, segurando as malas para não roubar. Aí montei no outro ônibus sozinho, comprei a passagem. Fui até, né, Sobradinho, no Rio Grande do Sul, ali perto daquela região onde aconteceu a tragédia ali. E aí um frio, chegou meu professor, lembro até hoje, ele vinha assim, ó. Aí ele deu com a mão todo feliz me cumprimentando, ele vindo com uma montana. Tinha um banco só, eu tive que subir em cima. Sabe aqueles vídeos Dois Filhos de Francisco, sabe? Eu falei, caraca, velho, saí lá de casa, né, comidinha boa e tudo mais, e tô aqui. Aí a gente foi, esse cara foi andando longe da cidade, ele entrou dentro de um, tipo um parque de exposição, sabe? Parque de exposição, imagina o parque de exposição de Foz do Iguaçu, e dentro daquele parque de exposição sempre tem aqueles galpões onde as empresas fazem as tendas lá pra se apresentar. Nós morávamos dentro de um galpão daquele. Cara. Aí tinha tudo dividido, né? Escritórios, banheiros, tudo, uns 70 moleques. Isso acho que amenizava, saber que você não era só você que estava quebrado e tal, já dava uma... Aí eu falei, na hora que eu pisei lá, a lágrima já escorreu. Eu falei, agora fodeu. Ali você amadureceu 10 anos, ali você cresceu 30. Eu falei, cara do céu, agora lascou, porque se eu ligar minha mãe chorando já, né? Aí eu entrei no quarto, tinha 15 no quarto. 15, mais velho, mais novo, ó, o seu quarto é esse. Feio, bonito, brabo. E ainda na cama de cima, um frio. Rapaz. E aí eu comecei a chorar. E você sabia que a promessa da mãe era séria? Sabia. Aí eu liguei pra ela, ela falou assim, não. Sua mãe foi forte. Você não vai voltar.
Olha aí, ó, E aí o minha mãe, exemplo. e aí ó, o minha mãe exemplo. falava, né? Tipo assim, depois você começa a conversar. Ela falou assim, ó, aquela época eu chorava daqui, eu tava firme no telefone, mas seu pai já queria te buscar. Nós quebrava o pau aqui em casa porque era para trazer, mas se eu não tivesse forçado, sei lá, você não tinha chegado onde tinha chegado. Existem Entendeu? momentos na nossa vida, com os nossos filhos, na criação deles, que se você não for firme naquele momento, o céu se abriu para você se posicionar naquele momento, você perde seu filho. Exatamente. Você perde toda. E assim é na vida também, né? Mas eu entendo que se você. Naquele momento, eu vejo muito espiritualmente essa questão. Se Deus abriu aquela oportunidade para você corrigir o seu filho, para forjar o caráter dele, ou, enfim, promover uma situação a qual você está vivendo, você perdeu aquela oportunidade, aquele velho ditado, né? A palavra lançada, né? A palavra dita, a pedra lançada e a oportunidade perdida. É aquilo ali que vai definir muita coisa na sua vida, ou pelo menos naquele processo de aprendizado. Exatamente. E aí se passa 30 dias, inauguração do Gauchão, né? A gente foi jogar, não lembro o clube que a gente foi jogar contra. Meus pais foram lá me visitar e agora? Quer voltar? Não, agora não quero voltar mais não, ué. Passou? Passou, né? E E dei. ali fiquei, né? Praticamente o que me doía mais era feriados, né? Feriados e datas comemorativas ou até aniversário do meu pai e da minha mãe, porque eu não tinha como voltar. Era muito, Tipo, o custo era alto para voltar, entende? Era muito longe, né? é muito longe, porque nós estamos Morava falando. lá 1.000 quilômetros ou mais, não lembro, Isso, aham. né? Para vir de ônibus. Então muitas vezes já chegou de um exemplo de 70 moleques ficar eu e mais dois no clube. Que daí vai fazendo a seleção, é Não, o isso? pessoal vai visitar a Ou o família, pessoal vai não, o pessoal desistir? vai visitar a Ah, daí família. só você que ficava. Ficava só nós, tipo assim, 2, 3 pessoas lá, sabe? Isso aí doía demais, sabe? E aí você Cara, tinha que ser forte, você tinha que ser forte porque era o sonho, né? Você tinha aquele sonho de querer ser jogador, né? Você tinha aquele sonho de galgar aquilo ali, de buscar aquilo, né? Então, desde os meus 13 anos, eu tinha vida de adulto, porque nós tínhamos nutricionista, nós não podia comer doce, nós não podia namorar, não podia ter conversinha com menino na escola, entendeu? Nós tínhamos que fazer academia, nós tínhamos a hora da leitura da Bíblia, nós tínhamos o culto do centro de treinamento, né? Quem era cada um com a sua religião, eu não sou batizado nem na evangélica nem na católica, mas eu creio muito em Deus, né? Em Cristo. O pessoal que ia na missa ia na missa. no Quem ia no domingo, culto, ia no culto. quem ia no culto ia no culto, mas era uma vida muito de disciplina, sabe? Disciplina, processos, sabe? Então por isso que eu falo muito do futebol, porque isso eu trouxe para minha vida pessoal, profissional, relacionamento em tudo, né? Que é onde fez com que o Pedro chegasse onde ele chegou. Você acha que é um método? É um Você acha método. que é um método que É um método. que a gente poderia aplicar para todos e vai dizer assim, ó, vai funcionar aqui agora. Para tudo acontecer na nossa vida tem que ter um método, um processo. Desculpa o exemplo que eu vou dar. Um exemplo. Para uma construção de um filho, como é que funciona? Então, duas pessoas têm que se conhecer, duas pessoas têm que ter intimidade, duas pessoas, desculpa o perdão da palavra, né? Nós estamos aqui falando para adultos, duas pessoas têm que colocar muita força, né? Tem que se movimentar, tem que colocar energia, porque um exemplo... Tem que querer. Tem que querer, porque vamos supor um exemplo, você está ali com uma pessoa, se relaciona com uma pessoa, ela está lá de qualquer jeito, sem energia nenhuma, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Então, se a gente parar para analisar, tudo está interligado na nossa vida. Com certeza. Desde o momento de uma relação sexual a você querer um objetivo na sua vida. Entende? Só que muitas pessoas não entendem isso. É o quê? É um método. É um método. É um processo. Entende? Elas buscar clareza. Ah, eu me sinto que eu estou na escuridão, mas, irmão, você está mexendo o pé? Você tá numa floresta, você está começando a abrir aqui o mato devagarzinho, colocando a mão na frente? Entende? O empresário ou um ser humano, um vendedor, falando um pouco mais do mundo corporativo, ele se sente na escuridão, ele fala que está difícil as coisas, mas ele está assim, ó. Entendeu? Está ali com aquele medo, com aquele receio de dar o próximo passo, porque ele está com medo do que vai acontecer, se ele vai encontrar uma onça ali, o que ele vai encontrar. Entendeu? Né? Então, mais um exemplo. Tudo muito imaginário, tudo muito hipotético. Isso. Mas como ele talvez não teve uma experiência na adolescência, se ele não teve uma vida de rotina, um processo, uma vida movimentada, ele não teve muitos amigos, era um cara muito calado ou algo do tipo, esse cara vai apanhar. Ele vai apanhar na vida. E a vida vai ser difícil para ele. Demais, né? Desculpa, né, o exemplo, mas muitas pessoas já falaram em vários podcasts e vídeo. A maioria das pessoas que se dão bem na vida não é o nerd. É o cara do fundão. É o cara que vendia bala, é o cara que vendia doce. E eu era esse cara. Entendeu? É o cara que era comunicativo.
é o cara que todo mundo na sala queria tirar ele. Por quê? Porque ele só fazia bagunça, ele tacava a bolinha nos outros, ele pegava borracha, entendeu? Aparentava uma desconcentração, mas na verdade estava bem concentrado e sabendo de tudo. Entendeu? Se eu fosse pegar meu histórico escolar, era para mim ter nada do resultado que eu já tive. Sim. Entendeu? Mas aí aquelas pessoas que talvez eram muito nerd, né? Tem que estudar sim. Eu fui gostar de estudar, Paty, no momento que eu descobri que ia ser pai. Ali que foi a virada. Sensacional isso! Entendeu? Até quando eu não sabia que eu ia ser pai, eu tinha meus 18, 19 anos, eu nunca tinha lido um livro. Quando fiquei sabendo que eu ia ser pai, até meu filho nasceu, eu já tinha lido 12 livros. Entendeu? A minha virada de chave Virou a chave mesmo, ali, falou assim, meu filho vai precisar e eu vou estar aqui. Quando as pessoas me perguntam, quando foi a sua virada de chave, Pedro? Nascimento do meu filho. Sabe por que eu achei sensacional? Porque você entendeu que a sua informação, a informação que você precisava reter, ela ia ter função, ela ia ter aplicabilidade de forma muito rápida na sua vida. O seu cérebro logo, talvez você não assumisse isso, talvez você nem quisesse verbalizar, olha, agora eu preciso aprender porque agora eu sou pai. Mas intrinsecamente você já sabia que era necessário se nutrir, se encher de informações, não precisava ser como trocar uma fralda, não é sobre isso, é sobre vida. É sobre a vida, sobre as emoções, sobre a nossa estruturação, nós como seres humanos. E eu estou criando um novo ser humano. E essa responsabilidade me foi dada e agora eu preciso fazer valer a pena. Exatamente. Eu preciso ser um pai de verdade, de fato. Exatamente. Porque até quando eu não recebia essa notícia, né, que eu ia ser pai, então eu era o cara da média. Desculpa, né? Eu fui morar em São Paulo uma vez fazer um tratamento para crescer, eu cheguei em São Paulo, a média era 50. Eu tirava 50. Aí eu vim embora de São Paulo, que eu já estava, né, lá era só para me crescer mesmo, que aí eu reprovei um ano porque a mãe falava assim, Pedro, você tá indo estudar? Não. Porque eu preferia treinar, o meu negócio era bola. É o que você queria. Entendeu? Era natação, era pilates, era peso, treinava com peso na perna, colete, então era um treinamento muito regrado, sabe? E aí quando eu saio de São Paulo e vou para o Rio Grande do Sul, eu chego lá, a média é 70 a 75 no Rio Grande do Sul. O ensino no Rio Grande do Sul é totalmente diferente. Eu estudei na UFSM, a minha faculdade é da Universidade Federal de Santa Maria, rapaz. Minha primeira prova, professor, é sempre de dissertativo, tudo que você for fazer lá é dissertativo, né? A área em que eu escolhi, que é a educação especial. Aí meu professor de português era linguista. Eu entreguei a prova para ele falou, mas guria, se tu queres ser uma educadora mediana ou pobre, medíocre, ele falou. Ele utilizou, tu quer seres uma educadora medíocre, continue fazendo esse tipo de prova. Agora, se não quiser, tu tem uma chance de melhorar isso, de refazer. Cara, aquilo, para o resto da faculdade, para o resto dos 5 anos que eu tinha lá, foi a minha primeira prova, para o resto dos 5 anos que eu fiquei dentro lá, eu não queria de forma alguma fazer diferente, porque ali esse era a régua deles. Uhum. Essa era a régua, mostrando que o meio realmente consegue te transformar. Demais. E aí eu fui para o Rio Grande do Sul e comecei a tirar 70, 75. Aí fiquei no Rio Grande do Sul, tivemos ali, né, joguei mais uma federação, acabou tendo algumas discussões ali com o treinador e tudo mais, e daí eu acabei voltando embora. Falei, não quero mais isso aqui não. Né? Eu já tinha me frustrado por conta do Atlético Paranaense que eu fui, né? Cheguei a passar no teste, ia assinar contrato e eu fui mandado embora por causa do tamanho. Pequeno. Entende? Porque eu era pequeno, eu jogava, né, de volante, eu tinha 1,65 naquela época, com 14 anos mais ou menos ali, sabe? Então você fica meio, né, baqueadão, baqueado, porque daí eu fui mandado embora por conta do tamanho, mas uma semana antes de eu ter sido mandado embora, chega 2 pessoas dentro do centro de treinamento do Atlético Paranaense, que é no Caju hoje, onde o profissional também está lá. Eu almocei com o Paulo Baia, com o Guerron, com o Wesley, que é o goleiro do Palmeiras, entendeu? A gente almoçava. A gente estava ali do nada e eles faziam isso para motivar. Por exemplo, você estava sentado na mesa sozinho em 2, os caras chegavam, sentavam com você e começavam a conversar. Você falava assim, cara, o que eu tô vivendo? Entendeu? Que barato, eu não sabia que essa era a estratégia deles. E um dos treinamentos mais top que eu já fui no Brasil, CT do Caju, Atlético Paranaense. Melhor do que eu já fui. É mesmo? Melhor do que eu já fui. Por quê? Cara, lá você não precisa levar roupa, não usei minhas roupas, lá era tudo 100% roupa do clube, toalha do clube. Aqui no Paraná, a gente pensa que é lá, São Paulo, Grêmio, aqui no Paraná, Curitiba. Palmeiras.
Curitiba, meia do clube, tênis do clube, quando eles eram patrocinados pela Umbro, entendeu? Tudo do clube. Todos os quartos todo o corredor para quarto tinha média de 2 a 3 geladeiras da Coca-Cola com hidrotônico, para você tomar à vontade. Hidrotônico e água mineral no potinho da Cristal, não entendeu? Você era um rei lá, né? Você vai... o momento de se hidratar no treino era isotônico. Você não precisava ficar querendo pegar, entendeu? Pra você levar pro quarto. Porque você chegava no quarto, você não tinha essa questão de escassez. Escassez. Entendeu? Tinha mesa de sinuca, play, mais, né? Comida, as melhores, pão, os melhores, pratos melhores. Era coisa tipo assim, você tá num restaurante de luxo pra molecada. Entendeu? Mas é aqui, ó. É disciplina, entendeu? Aqui você entra lá, você não é moleque mais. Você pode ter uma idade de um menino, você pode estar numa adolescência. Mas ali eles te tratam como adulto. A parada muda no esporte, como o Jefferson comentou, entendeu? Não, muda completamente. E se nós estivéssemos... Mas aí você vai ter uma contrapartida, uma objeção. Pode ser que quem esteja assistindo aqui, esteja tendo problema com seu filho em casa, falando assim, mas eu levo esse menino para a escolinha do futebol, eu levo ele para uma... ele tem francês de manhã, tem inglês à tarde, faz futebol no final de semana, na terça, quarta e quinta ele faz futebol, e aí ainda continua nessa condição, sem muito destino. Aí nós voltamos à questão que nós estávamos falando, Educação. né? Educação. Você tem que ver no que realmente o seu filho gosta. Ele vai mostrar pra você o que ele é vocacional, hábito. Entendeu? Vocacional. Meu filho só joga videogame. Cara, tem muitos caras no Brasil hoje que são milionários com game. Entendeu? Não é errado. Não é errado. Ele jogar meu um filho videogame ali e tudo mais. Mas se ele joga videogame e ele gosta, comece a incentivar ele a seguir os caras que jogam videogame, Free Fire, não sei, e faz dinheiro com isso. Sim. Entendeu? YouTube, começa a colocar o seu filho então para assistir YouTube, influencers que faz dinheiro com isso. Entendeu? Bota propósito nessa história. Isso, né? Bota um propósito, coloca um limite. Cara, cria querendo ou não, todo pai deseja que o filho seja bem sucedido, mas cria com ele alguma coisa que ele pense no futuro, em sonhos, em crescer, em ter família, ter filhos. Lá na frente ele vai decidir se ele vai ser médico, se ele vai ser jogador, o que ele vai ser, mas ensina ele o caminho certo da prosperidade, do crescimento. Corretíssimo, Né? Isso faz tanto sentido, porque olha só, vou te trazer uma realidade de pouco tempo na minha vida. Eu coordenava um grupo de mães de crianças autistas. O atendimento não era para criança, como eu sou educadora especial, eu tenho capacitação, a gente tem a questão do autismo dentro do nosso escopo de atendimento. E elas chegavam num pesar tão grande, porque meu filho tem a maioria. E eu sempre dizia assim, meninas, olhem naquilo que olhe para as habilidades dessa criança. Essa criança, ela tem um hiperfoco lá em avião, vai treinar essa criança, vai botar essa criança numa escola numa engenharia, ela vai se dar bem nas áreas das quais ela tem um hiperfoco. E hoje, o Vale do Silício é praticamente povoado por autistas, por TDAHs, por pessoas que têm esse título problema que elas sempre argumentam comigo, e elas olham muitas vezes com tanto pesar, e tudo que nós precisamos na vida, absolutamente todos nós precisamos de alguém que acredite em nós e que potencialize aquilo que a gente já é bom. E você para de olhar aquilo como uma dificuldade, porque ele não tem acesso, ele não tem laudo. Aproveita essa situação para fazer disso uma grande oportunidade. Muitas vezes acaba olhando com um olhar de dó. Né? Exatamente. Eu sempre peço para Deus o seguinte, eu não peço para que Ele tenha dó de mim, eu peço para que Ele me dê saúde, né? Saúde, oportunidade, respirar, correto, eu vou correr atrás, né? Já tive alguns investimentos, né? No momento que você está ali empreendendo, você faz errado, né? Você tem as suas quedas. Você precisa aprender. Né? Já tive algumas quedas financeiras altas, né? Uma mesmo. Quebrou já? Uma mesmo foi em 2022, né? Um valor alto mesmo. Estamos falando assim de 10 mil, 50 mil, do que nós estamos falando 100 então? mil. Estamos falando de investimento aí, um investimento errado de 300 a 400 mil reais. Uau! Entendeu? Então você acordar assim, você falar, cara... Perdi isso aí. Isso aqui pode dar errado. E agora? Entende? E aí é você olhar para Deus e falar assim, se eu cheguei aqui, eu vou conseguir o dobro disso aqui, nós vamos para cima disso aqui. Pedro, Só que não precisa ter dó de mim, eu falei para ele. Não quero que você tenha dó. Me deu ânimo. Eu quero que você me dá força. Eu quero, no momento que eu estiver ali desanimado, você fala assim, vamos para cima, cara, vamos para cima.
entende? Cara, é tão bíblico isso, é tão maravilhoso isso, porque quando nós entendemos que nós realmente estamos submissos à vontade de Deus, é tão poderoso isso, porque Jesus vai falar assim, olha, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Exatamente. Ele só conseguiu vencer, e ele conseguiu, porque primeiro, ele era filho de Deus, o próprio Deus, mas também porque ele usou a humanidade dele falava bom ânimo, que você acabou de dizer, pai, não precisa ter dó de mim não, me dá a condição, eu estou aqui com o teu bom ânimo para seguir. E nessa levada, nessa pegada, eu vou aonde o Senhor conduzir a minha vida. E o céu diz amém, rapaz. O céu diz amém. Exatamente. Eu fui uma vez numa palestra do Mário Sérgio Cortella, em 2017, se não me engano, lá em Assis. E a única coisa que eu lembro dessa palestra, que me marcou muito depois daquilo ali, eu falei, cara, é isso aqui. Ele cita algo na Bíblia, né? Que ele fala que, eu não sei muito bem, me corrige depois, que ele fala que a gente não pode ser morno, né? Que Deus, né, imitará os mornos, ou algo assim. Ou você seja quente ou você seja frio. Do contrário, eu vomitar-te-ei da minha boca. Exatamente. Aquilo ali pegou muito forte, sabe, pra mim. E eu falei que assim, cara, o frio, beleza, ali né? Mas é uma posição, Mas se a gente parar pra analisar, o crescimento ele vem com o quê? Ele vem com a pressão, ele não vem com a frieza. Não vem com a frieza, com entendeu? certeza. Um ovo, para eu fritar um ovo, tem que ter pressão. Para eu cozinhar um ovo, tem que ter pressão. Para eu fazer uma carne, uma picanha, uma coisa, tem que ter fogo, tem que ter pressão. Tudo cresce baseado à energia que eu coloco. Ao sol. Né? A vontade que eu coloco. Exatamente. O tempo que eu coloco, como você comentou no começo, né? E o tempo que eu coloco em estudo, o tempo que eu coloco em prática. Né? Quanto tempo que eu estou praticando isso aqui? Então, quanto mais eu faço, quanto mais eu pratico, melhor eu fico, mais próximo eu estou do meu resultado, do meu objetivo. Exatamente. Né? Músculo, vamos falar agora um pouquinho sobre músculo. O Jefferson comentou, né, no podcast dele sobre, né, a musculação, que ele vem do Personal Black, nós temos, né, esse projeto do Personal Black. Como é que o músculo cresce? O músculo cresce porque eu coloco pressão nele com constância, entendeu? Eu não preciso ir na academia todos os dias, mas vou treinar 2 dias, vou folgar um, vou treinar 2 dias, vou folgar outro, mas você está ali estimulando o seu cérebro, né, o músculo. Músculo, que né? precisa disso. E a inteligência, ela vem como também? Na pressão, vem na pressão, treino ela vem também. com estímulo, né? Quantos livros você está estudando, qual que é o meio que você está. Cara, o nosso cérebro qual que é o network plástico. que você está. Exatamente. Entende? Então, essa palavra, se não me engano, foi em 2017, logo quando eu entro para essa, né, 2017, 2016, quando eu estava nessa área do desenvolvimento humano, me pegou muito forte, entendeu? Cara, eu tenho que ser quente. Aconteça o que acontecer, eu tenho que ser quente. Tem até uma frase no meu notebook ali, depois eu posso mostrar para você. No momento que a tela bloqueia, tem uma frase assim, que eu coloquei, né, no momento de colocar sempre, eu coloquei o seguinte, Fiorenza, eu coloquei meu sobrenome, né, eu gosto muito do meu sobrenome. Coloquei lá, Fiorenza, você é maior que tudo isso. Uau! Eu carrego essa frase comigo assim, muito forte mesmo. Você acha que pessoas como você, como o Jefferson, como a Norma, que passaram por aqui durante essa semana no podcast, você acredita que... E tantos mentores que vocês seguem, que vocês, ou que são seus clientes também, que têm aí formado uma nova geração de pensadores. Eu digo que nós estamos vivendo a geração mais filosófica de todos os tempos, porque é uma geração que parou para entender que ela tinha parado de pensar, década de 80, 90, 2000. É uma geração que parece que é o Woodstock a vida inteira, sai de 70, entra em 80, ainda sofrendo os reflexos do que foi o Woodstock. E daí passa 90 e 2000, parece assim, meio em letargia, será que eu sou, será que eu não sou? E agora nós entramos em 2024, já acontecendo, né, com um raciocínio maior, um pensamento maior. Você acredita que, chegamos até aqui, 2020, vamos dizer assim, esses últimos 4 anos, será que gerou gente suficiente para começar a mudar essa fragilidade que nós temos vivido? Será que tem condições de remodificar, tem condições de reeducar, tem condições de reconfigurar a rota e começar a gerar novos comportamentos, novas sinapses, começar a trafegar em terrenos sólidos, tranquilos, para que a gente venha a ter reflexos positivos para as futuras gerações? Eu já quero pensar nos meus netos, eu já quero pensar que o Estevão e o Davi terão filhos e os filhos deles serão pessoas que receberão menos influência
de uma geração burra, porque é assim que eu vejo hoje em dia. Tem muita gente para evoluir ainda. Hoje, essa quantidade de pessoas que tem, né, que se posicionando no digital, falando, trazendo, ainda é pouco, meu ponto de vista. É pouco. Por que eu falo que é pouco? Eu estou nesse mercado já desde 2016. E cada mês que passa, cada evento que eu vou, cada pessoa que eu me conecto, eu vejo que as pessoas sabem cada vez menos. E muitas vezes eu acho assim, cara, eu acho que eu sei muito. Não, não é nem que eu nem sei muito, não é nem que eu sou muito inteligente, é as pessoas que não sabem nada. Mas por que não sabem nada? Vou pegar um exemplo pelo meu pai, né? Não sei qual que é hoje a sua idade, mas provavelmente também lá atrás, você com seus 27 anos, você não tinha acesso ao que eu tenho hoje. Não tem, não tinha. Não, Meus pais com 27 anos não tinham acesso ao que eu tenho hoje, entendeu? Mas eu penso o seguinte... Eu aos 40 agora comecei a entender toda essa... Mas você está buscando. Total. Você está fazendo muito mais, desculpa a palavra, você Certeza. está fazendo muito mais barulho do que o jovem que ele está aí poderia estar fazendo. Entendeu? E que teria a obrigação de estar fazendo. Teria a obrigação de estar fazendo, tá? Então, exemplo seguinte, meus pais, eles não têm culpa, entendeu? Eles não ter tido acesso a isso. Não tinha oferta. Não tinha oferta, não tinha como, era fazer, vamos fazer um trabalho? Vamos, eu lembro que eu tinha biblioteca, eu passei por essa fase. A Barça, eu tinha... Entendeu? Vai na eu ia na biblioteca. biblioteca. Vai na biblioteca da escola, vai na biblioteca cultural, entendeu? Eu pego o livro, levo para casa, reúne lá 4, 5 pessoas, entendeu? Aqui em Foz do Iguaçu, por muito tempo, teve a biblioteca do Monsenhor Guilherme, a biblioteca do Parigô de Souza, e a gente ia para lá. Entende? E aí, só que um exemplo, no momento que eu comecei a ter acesso a isso, logo ali na virada de chave que eu comentei do meu filho, né? O meu filho, ele foi um causador da minha virada de chave e o marketing multinível foi um causador da minha virada de chave. Não sei se você conhece o marketing multinível. Sim. Uma empresa que eu trabalhei, foi a primeira e a única, e eu sou grato à existência dela, Claro. que foi a Rinodê. Opa. Tá? Tem muitas pessoas aí que fazem né, torcem o narizinho. Faz um solzinho lá e tudo mais. Tem bastante pessoas, talvez, vai acompanhar aqui, que são amigos meus, até da mesma profissão, né? Que era da Rinodê e hoje faz o que eu faço também, sabe? Esse dia a gente estava num jantar que nós tínhamos lá, estávamos em 5 ou 6 estrategistas, de 5 veio da Rinodê. Entendeu? Que serviu, né? Que serviu para o seu ciclo. Aquele ciclo precisava da Rinodê. Exatamente. Por quê? Porque o marketing multinível, ele traz essa virada de chave de leitura, de empreendedorismo, de você dar algo a mais, entendeu? Você sonhar algo a mais ou algo assim. Então tem muitas pessoas... É uma mentalidade Tem muita diferente. mentalidade para ser mudada, né? A gente dá um pequeno exemplo. O Brasil tem tudo para ser o país número 1 disparado. Mas por que não é? População, não é nem política. População, mentalidade. Mentalidade, cara. Ah, Meu mas Deus. os Estados Unidos isso, os Estados Unidos aquilo. Cara, é mentalidade. O foco dos Estados Unidos hoje, quando você pergunta para um jovem, para um adolescente, algo assim, qual que é o seu objetivo? Primeira coisa que eles falam, tem $1 milhão aplicado no mercado financeiro. O meu filho tem 17 anos, é claro. Veja como nós voltamos de novo à questão da educação, voltamos de novo à estruturação que recebemos e está na família a resposta para todas as coisas. Não adianta, a família alicerçada na palavra de Deus e é ela que vai, sim, moldar o caráter dessa... Eu falo, uma sociedade nasce dentro de casa. Exatamente. Eu falo, a mãe tem uma incumbência grandiosa, a mulher tem uma incumbência poderosa nas mãos, que é, sim, ali, ó, eu tenho uma sociedade dentro da minha casa e eu preciso formar essa sociedade de forma coerente, disciplinada, produtiva, saudável. É da minha incumbência. Eu não quero fazer sucesso aqui, só aqui. Aqui só vai dar bom, só vai fazer sucesso se tiver bom lá dentro de casa. Você está entendendo? Meu filho com 17 anos é educado politicamente. Ele é educado à literatura, ele é educado à música, porque eu sou radialista e eu apresento para ele quais são ele é educado financeiramente. A educação financeira é transmitida. É claro que ele vai fazer cursos, é claro que ele tem mais ainda a aprender, mas as crianças lá em casa, elas têm essas instruções. Não estou dizendo que é o modelo perfeito. Existem falhas. Eu estou dizendo que, queira ou não, Pedro, você recebeu essas mesmas orientações com nomes diferentes. Olha, não na mesma proporção, Claro, Paty, que eu dou pro meu filho hoje. Certeza, não entendeu? havia possibilidade, não Só havia que oferta. O meu pai, ele sempre falava, tipo assim, ele falava algumas coisas entre linhas, entende? Sobre você não gastar tudo, sobre você economizar. Educação financeira. Quem guarda tem. Mas eu lembro, Paty, que a pessoa que mais falava comigo sobre dinheiro era a minha avó por parte de pai. Mulher. A minha avó por parte de pai, ela não falava sobre assim comigo sobre brincadeira, sobre... Não, ela falava comigo um papo de homem,
sabe? De crescer. Toda vez que eu chegava na casa dela, né, ela tinha aquela mania de dar um dinheiro, né? R$10, isso, aquilo. Aí eu ia e gastava tudo em doce, comprava tudo em doce. Ela falava, meu filho, você tem que guardar seu dinheiro. Ela dava muito exemplo do meu pai. Ela falou, seu pai, na época, na idade tal, ele já trabalhava, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Orgulho seu pai, que ela tinha. Isso, seu pai com tantos anos fazia isso, os seus tios. Então, tipo assim, eu via muito disso dela, sabe? Eu vi um direcionamento mais da parte dela do que da parte do meu pai, entendeu? Mas sempre teve alguém ali falando, sabe? Sempre tinha alguém ali falando e eu fui pegando, pô, calma lá, né? Isso, aquilo. E aí você vai trazendo um pouco isso daí no momento que você tá ali um pouco maior, você tá grande, Pedro, né? Você tá ali adolescente, adulto, 19 anos, 18 anos, você sofreu um acidente, você tá mancando e você deu conta de fazer um filho mancando. Exatamente isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Na nossa época, e a gente não quer ser saudosista, porque você tem aí metade da minha idade. E eu já cheguei nos 40, eu tô muito feliz por estar no 40. Estou muito feliz, estou muito alegre de estar nessa idade. Estou na melhor fase da minha vida. Mas por que eu estou falando de melhor idade e tudo mais? É que essa questão de ter idade era um ponto realmente significativo e a gente valorizava muito. Você está contando a história dos seus avós. Hoje a geração foi instruída, inclusive, a nem respeitar os avós, a nem olhar para eles, né? A nem ter essa conexão. Antes se perguntava para a avó, para a mãe, para o pai, determinados conselhos. Hoje a criança, o adulto, o adolescente, o jovem vai no Google. Não adianta, IA vai servir, sim, vai facilitar muito a nossa vida. Eu não sou contra a rede social, eu não sou contra o Instagram, eu uso tudo isso aí, nós usamos tudo isso daí. Demais. Só que nada, sim, é uma ferramenta muito boa, tá, mas tem que existir. Agora, ser dependente dele é perigoso, é nocivo. E outra coisa, nada vai substituir o ser humano. Nossa inteligência emocional vai ser sempre baseada no nosso comportamento, nas nossas vivências, nos nossos processos, nos ciclos que estaremos vivendo, nos nãos que nós iremos receber, nos sim que nós iremos concordar e vibrar e conquistar, ter o prazer de uma conquista, ter a falta de R$10 e dizer, puxa, conquistei esse R$10, ou vender um brigadeiro porque é uma necessidade, querer empreender dentro de uma realidade saudável. E o que eu considero saudável? Dentro dos processos. Não adianta, não vai ter outro caminho e a gente vai precisar se ver como ser humano. Às vezes eu tenho a impressão que os filmes de tecnologia, é tecnologia, né? Sim, tecnologia, inteligência artificial, ciência, a famosa IA, né? A inteligência artificial, enfim, eles estão entrando demais na nossa cabeça e parece que isso começam a entrar numa hipnose. Quer dizer, é treinado para isso mesmo, né? Se tudo tem ali, tem uma estratégia por trás. Claro, né? aí Tudo nós ali chegamos tem um pouco de uma manipulação. Né? Então você tem que estar atento. Você tem que estar atento ali a certas postagens, o porquê esse cara está fazendo isso, ele vai te manipular na frente. Então a pessoa que ela tá ali muitas vezes vidrada, ela é igual aqueles desenhos, né? Você vê a pessoa indo através do cheiro, né? Ela vai embalando aquilo, ela vai seguindo a manada. Entendeu? E aí se você, calma lá, como é que eu posso me posicionar diferente? Como é que eu posso utilizar isso aqui para fazer eu crescer, mas não dominar a minha vida? Entendeu? Porque se a tecnologia, o ser humano deixar a tecnologia dominar, vai acontecer igual aquele filme, que eu não sei qual que é o nome, que o cara vai pagando as coisas pelo tempo que ele tem aqui mostrando no braço dele. Eu não sei qual que é o nome desse filme, mas eu já vi uma prévia ali. Eu sou uma pessoa, não tem nada contra filme, quanto Netflix, mas eu nunca assisti uma série. A única série que eu assisti foi o quê? La Casa de Papel, que tava todo mundo falando. Não, eu vou assistir de forma profissional isso aqui, vou olhar a cada detalhe. Entende? E ali é uma manipulação lascada, rapaz, para dizer que o crime compensa, que vale a pena ser realmente... Tem muita coisa ali, se você pegar, você pode aplicar para o profissional, Sim. Outras coisas, entendeu? Mas um exemplo, entre estar assistindo um filme na Netflix ou algo assim, eu prefiro assistir algo voltado a marketing, a minha área, a vendas, a inteligência emocional, a comportamento humano, colocar lá um cara que eu gosto muito, que eu sigo muito, que é o Thiago Brunet, Café com Destino, as pregações dele, né? David Leonardo, entende? Então, tipo assim, muitas vezes eu sou um cara que eu não tô todo domingo na igreja, mas se eu contar todo o tempo que eu invisto com Deus em
em podcasts de pregadores e pastores, em a minha leitura do Café com Deus Pais, a minha leitura da Bíblia e o meu Café com o Destino que eu faço toda manhã, dá muito mais horas do que eu ir lá num culto de 1 hora. Uhum, eu entendo. Entendeu? Não estou dizendo que não é para eu gosto muito de estar presente. Só que sempre quando eu estou muitas vezes viajando, eu estou num lugar, estou numa cidade diferente, muitas vezes você não consegue participar. Uhum. Eu entendi perfeitamente isso. Bom, nós chegamos ao máximo da nossa conversa, que agora é entrar realmente no fight total do Pedro como estrategista, como... Cara, o que é, afinal de contas? Tem um monte de... A gente já sabe, a gente usa o tráfego, a gente faz, a gente quer o tráfego. A gente utiliza, mas tem uma geração de empreendedores e empresários que já tinham suas estruturas, que já tinham a loja física. Aqui, ó, Foz do Iguaçu, nós temos Panorama Materiais de Construção. Conhece Panorama? Isso tem em Toledo, se eu não me engano. É, uma mega estrutura que começou na portinha aberta, vendendo tudo, né? Materiais de construção, e aí nós tinha... A Panorama sempre foi sempre uma referência aqui em Foz, até meu abraço para o Paulo Pucinelli, quero mandar um abraço para o grupo todo, né, Panorama, e anunciem conosco. Deixa a sua marca aqui. O podcast é a melhor maneira de você comunicar a sua marca. E você é inteligente, Paulo. Vem pra cá. E aí, rapaz, tá bom, ele transiciona. Ele vem lá do início, ele começa a ver o Orkut aparecendo, daqui a pouco vem MSN, Torpedinho, antes era só e-mail, agora é Torpedo, agora é Orkut, agora tem Face, existe Instagram, e nós chegamos então YouTube, chegamos em todas essas plataformas disponíveis. E o cara precisa transicionar, ele precisa entender o que é bom, o que não é bom. Tem gente que faz rede social, mas rede social serve para quê? O YouTube serve para quando? Quando é que eu uso Instagram? Instagram trafega, não o que é tráfego, rapaz? O que é uma campanha? O que é colocar o meu produto? E eu que vendia na portinha com cliente ao vivo em cores, agora eu posso aumentar as minhas vendas no online? Isso. Como é que eu trago isso para a minha realidade? E outra, eu não quero fazer. Essa geração, a geração que transicionou da geração que passou pela internet e agora vive o usuário, só para postar de vez em quando uma fotinha ou outra, ela diz assim, eu não quero fazer, eu não tenho paciência, eu quero delegar. E daí encontra vários aviadores, vários paraquedistas também entrando. Como é que a gente limpa isso tudo e coloca realmente profissionais como o Pedro na jogada e fala assim, olha, é assim que tem que ser? Vamos muita lá. pergunta, né? Mas Fica eu sei que você vai organizar isso aí. Para a gente explicar rápido, simples, o que é o tráfego pago. Eu costumo dizer que o tráfego pago é o carro de som de uma forma mais eficiente. Tá? Antigamente, como é que você fazia para as pessoas saberem que você existia? Era panfleto. Se você souber utilizar hoje, dá muito resultado. Ainda se aplica? Opa, se você souber aplicar, dá resultado. Carro de som. Só que o carro de som, ele tem ali um bom e um contra. Por quê? Quando o carro de som está chegando perto da sua casa, sua mente fecha. Você concorda comigo? Por que sua mente fecha? Por causa do barulho. É muito alto. É muito alto. Ou se você está numa reunião, está no telefone. Agora tem uns decibéis que toleram um pouquinho. Exatamente. Mas, mesmo assim, um exemplo, se o carro de som passar aqui agora há pouco, nós vamos escutar. E vai atrapalhar nossa gravação. Vai atrapalhar nossa gravação, nós vamos ficar bravos demais. Só que depois, a gente não sabe se esse cara vai passar novamente ou não, há quanto tempo que ele vai passar de novo aqui. Esse carro de som não consegue mensurar e saber que dentro dessa sala nós estamos em 4, 5 pessoas. Ele não consegue mensurar. O tráfego pago, sim. Eu vou te perseguir no seu Instagram, você vai me ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ou mais, de forma 24 horas por dia. O custo é muito mais barato, entendeu? E eu não vou te incomodar como um carro de som te incomoda, vou te incomodar de outra maneira, vou te incomodar no Instagram, no Facebook, lá no Google, em toda a estrutura que eu tiver rodando. E ainda mais, eu vou ser inteligente com você vai gostar de me ver. Isso, porque daí eu posso fazer o quê? Um exemplo, o cara passou com uma proposta, ele não vai chegar lá em cima e vai descer com outra proposta, ele vai rodar essa cidade com uma proposta única. No tráfego pago a gente consegue colocar várias propostas, a gente consegue fazer um remarketing, a gente consegue quantas pessoas viu o anúncio. Inclusive o criativo pode ser diferente. Pode ser diferente. Nós conseguimos saber quantas pessoas realmente se interessou, clicou nesse anúncio, entendeu? Então eu costumo dizer o seguinte, por mais ruim
que o seu gestor de tráfego seja, é mais barato ter ele do que você não ter. Uau! Primeira resposta é essa. Não estou defendendo hoje a minha profissão, né? Mas por mais ruim que o seu tráfego não esteja muito bom, o seu gestor de tráfego não é muito eficaz, é mais barato com ele do que sem ele. Primeiro, 1.000 panfletos hoje é quantos reais? 200. 1.000 panfletos, 200 reais, certo? Mas uma pessoa para te entregar, ela vai te cobrar 100 reais no mínimo, 70 reais, 270. Você não sabe se ele vai entregar para os 1.000. Pode passar na primeira lata de lixo e jogar tudo fora e pronto. Então o nome já diz, gestão de tráfego. Eu trago uma outra percepção, gestão de dados. Eu sou um profissional que implementa um marketing de dados na sua empresa. Por quê? Marketing é isso, tráfego é isso. Eu entender os dados, eu entender quantas pessoas alcançou, quantas pessoas se interessou e o que eu posso fazer para melhorar isso. Entendeu? Já diz, gestão de dados. Então, o que os empresários têm que entender muitas vezes? Tráfego ele não vende. Tráfego ele mostra, tráfego ele traz. Entendeu? O que vai vender é o quê? É o seu criativo, a sua oferta, fazer com que essa pessoa tome uma decisão. Então, o empresário ele não busca muitas vezes entender jornada de decisão. Entendeu? Porque ele quer que o Pedro sobe uma campanha e ele já quer que esse cara chegue no WhatsApp dele o seguinte, ó, meu nome é esse, o cartão tá aqui, eu quero tal coisa. Não é assim, cara. Vamos voltar no passado para a gente falar rapidinho aqui, não toma muito tempo, já está acabando. Os vendedores, eles estão preguiçosos. Mas como assim, Pedro, você tem essa ousadia de falar isso? Como que era a sua venda no passado? Você batia de porta em porta, você pedia indicação, você ia em loja. Isso é vender. Porque você foi na caça. Você saiu da sua casa com os seus brigadeiros, com o seu produto, você está na selva. Na selva você faz o que você quiser. Se você quiser comer nada, você não vai comer nada. Mas se você quiser comer bem, você vai ter que caçar. Entendeu? Então o vendedor antigo, o vendedor raiz, ele vai em busca, ele caça. Ele vai lá, gera um relacionamento, conversa, mostra, ele aproxima, certo? E aí a venda vai acontecer consequentemente. Hoje você chega na loja, eu quero ver uma calça, a vendedora te mostra uma calça. Uma calça, entendeu? Aí veio toda essa tecnologia e tudo mais, e o vendedor se tornou preguiçoso. Quando não está vendendo, ele fala assim para o dono ou para o gestor, manda mais lead. O lead está desqualificado, o cliente não está querendo comprar. Uau! Mas, irmão, existe o cara que está interessado, existe o cara que está com o desejo de comprar e existe o cara que está no tempo de compra. Entendeu? Talvez você está querendo trocar de carro, talvez você tenha desejo de trocar de carro, talvez você está com dinheiro na conta, mas não é o seu momento de compra. E aí, se o vendedor for muito bom, ele saber antecipar ou acelerar esse processo seu de compra, a venda acontece. Certeza. Entendeu? Então, tem algumas pontas que tem que ser melhorado, e uma profissional faz muito bem isso, nós temos que falar aqui, que é a Milena, né? O trabalho da Milena é muito importante porque ela traz toda essa questão cultura da empresa, que tem muitas empresas que deixou de ter ou não buscou conhecimento, entendeu? Quando você tem esse trabalho que a Milena faz muito bem preparado, que ela prepara o terreno, quando você coloca uma gestão de tráfego, você potencializa o resultado. Por quê? Porque eu estou potencializando o bom. Entende? Agora, se eu entro dentro de uma empresa... Você só vai refinar o que já estava bem legal. Exatamente. Se você contrata o Pedro, você tem uma má gestão da sua empresa. Você não sabe quanto você ganha, quanto que isso, quanto que aquilo. Você não tem uma gestão de vendas. Seus vendedores não sabem quantas pessoas eles mandou mensagem, se ele fez remarketing, se ele fez pós-venda, se quantos clientes daquela empresa faz aniversário hoje, se todo mundo recebeu uma mensagem de parabéns. Uau! Entendeu? Aí ele contrata o Pedro ou um outro gestor, outro estrategista, aí ele fala, pronto, achei o cara que vai salvar a minha empresa. Vou ganhar rios de dinheiro, porque no fundo é isso que ele está querendo dizer, eu quero dinheiro. Exatamente. Aí nós podemos pegar esse exemplo que eu estou dando, né, do empreendedorismo, tráfego pago, vamos trazer então para o casamento. O casamento está lá, cada um para um canto, não tem uma união do parceiro, a mulher não se cuida mais, o homem não se cuida mais, ninguém tem mais respeito, nenhum procura o outro mais e tudo mais, né, daquele jeito. Aí ele quer ir na igreja, ou quer pedir para Deus, ou quer pedir um conselho para salvar o casamento dele. Não vai fazer. Entendeu? Não vai fazer. Então, tudo que nós conversamos dentro aqui do podcast, se a gente parar para analisar, tudo está baseado o quê? Em processo, método e gestão. Certeza. Você é mãe, correto? Você tem 2 filhos.
Qual que foi o processo para esses filhos nascer? Se chama o quê? Sabe me responder ou não? O processo para eles nascerem? Do básico? Eu e o Paulo, a gente se uniu. Você e o Paulo, correto? Vocês se uniram e tomaram uma decisão, correto? Sim. Mas no momento que caiu aquela sementinha lá, você descobriu, opa, eu vou ser mãe. Existiu 9 meses de um processo chamado gestação. E aí que dá o resultado. Depois... E uma série de processos ali dentro. Exatamente. Desde a minha estrutura física, desde a minha estrutura intelectual, sentimental, emocional, hormonal, mas ali mesmo na gestação, orando, cantando, gerando uma série de conexões ali com ele. O seu esposo junto contigo também. Certeza, lendo historinha de Davi. Ali junto. E o bichinho mexia inteiro. Só que essa gestação acabou? Não. Ela vai continuar até ele ter os 18, 20, algo assim. Vai chegar no momento que você vai ter que falar assim, meu querido, eu quero te prender aqui, mas eu tenho que deixar você ir pro mundo. Vai. Entendeu? Então, é isso que muitas empresárias muitas vezes não entendem. Se ele entender sobre regar, nutrir e gestão, ele faz qualquer negócio crescer. Entendeu? Porque tudo isso aí está interligado. Para você ser uma ótima profissional hoje, você buscou o quê? Evoluir. Melhorar o quê? Toda uma gestão da comunicação, emocional, corporal, tudo. Tudo está ligado entre gestão. E tráfego pago é isso. É você entender sobre dados, sobre números, metrificar e ver, calma lá, o que eu posso fazer de melhor aqui? O que eu tenho que mudar? Entendeu? Então, quando você vai chegar numa empresa ou quando você vai fazer uma campanha, você vai ter que atender, você vai precisar necessariamente entrar nessas áreas, Pedro, e as pessoas estarão preparadas para isso? Você causa um rebuliço, então, na vida das pessoas, é Pode isso? ser que sim. Caso esteja... A empresa que ela me consegue trazer o máximo de clareza são as empresas que nós conseguimos gerar mais resultados e hoje eu tenho certas empresas que estão comigo há 5 anos. Vamos lá. Quem são elas? Pode divulgar? Sim, temos muitas da Maria Fashion, né, de Toledo, que faz muito tempo que está comigo, né, Brasil Car, há muito tempo está comigo, franquias Avatins, hoje eu atendo aí praticamente mais de 6 franquias Avatim. Amo Avatim. Entendeu? Eu estou estruturando, eu quero abrir um Avatim para mim. Eu amo Avatim, cara. Né? Franquias A Luz da Lua, Instituto Embeleze. Entendeu? São empresas de capacitação. É de uma capacitação, nossa, incrível. Então, assim, tem várias outras empresas que a gente atende. Influencers também você trabalhou? Também. Com quem? Que eu lancei, você fala que foi responsável. Aí eu tenho, a maioria é alunos, né? Como o Jefferson é um parceiro que a gente entrou na metodologia e agora a gente é sócio num projeto, né? Nós temos outro case, que é o Nathan Lima, que ele era um agrônomo. Pegamos toda a experiência dele do agro, pegamos toda a experiência do Pedro no comercial, em vendas, em gestão e tudo mais, unificamos isso e se tornou um mentor do agro. Que maravilhoso. Caminhamos um ano junto, hoje ele caminha 100% sozinho, né? Seguindo todo o projeto dele, hoje ele quase chega na 40 mil seguidores, entendeu? Do agro, né? Incentivando, treinando, a gente vem muito ao Paraguai, entende? Tem outros alunos que podem ser grandes cases, mas eu sou aquela seguinte questão, eu coloco a energia se você permitir. Claro, entendeu? Claro. Eu tenho uma aluna, que é a Fabiola, trabalho sensacional, que ela faz fotógrafa, né? Ela tem uma procura enorme sobre mentorias e tudo mais, só que ela está no tempo dela, ela tem ali algumas coisas que ela precisa ajustar ainda, dela mesma, entendeu? Fala super bem, tem ideia super bem, mas quando está aqui, ou de frente com o computador ou algo assim, ela sabe... Dá uma travadinha. Dá uma travadinha. Se eu colocar muita energia, eu posso prejudicar. Eu falo, cara, tô contigo, tô no seu tempo, é no seu time. Né, o Jefferson, a gente começou em 2022, ele deu uma pausa, voltamos agora 30 dias. E voltou no gás. Ele comentou aqui. Bora. Já estamos aí com quase 10 turmas marcadas. Mas ele vem na energia. Então vamos. A questão é a seguinte, irmão, é processo. Se você continuar com toda essa energia, a cada dia nós vamos estar mais perto do seu objetivo. Agora, se você pausar, Jefferson, igual você fez em 2022... eu não vou ficar bravo contigo. É a oportunidade perdida. Sabe por que eu não vou ficar bravo contigo? Igual eu falei pra ele em 2022. Você vai ficar chateado comigo. Não vou ficar, Jefferson. Sim, agora entendi. Sabe por que eu não vou ficar chateado? Porque eu vou continuar crescendo porque eu tô no meu processo. Quem vai ficar pra trás é você. Eu não posso parar de crescer pra pegar na sua mão. Eu tô aqui, você quer ir comigo? Agarra aqui e vamos. Agora, se você não quer ir, irmão, não tem problema. Eu costumo dizer, Paty, que eu não solto da mão de ninguém. Ai, que lindo isso. É as pessoas que soltam da minha mão, porque elas não querem realmente pagar o preço e chegar. E no final das contas, a gente vai dividir a humanidade assim, as que querem e as que não querem.
Exatamente. Eu não solto na mão de ninguém. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu sou a pessoa que mais acredita neles do que eles mesmos. Como o próprio Jefferson comentou. Entendeu? Só que eu nunca soltei na mão de ninguém. Foram essas pessoas que soltaram da minha mão. Né? Um cara hoje que é referência, que me ensinou muito, não sei se você conhece ou não, e eu tenho que, né, ser grato a ele aqui, o Anderson Luiz, não sei se você conhece. Conheço, fiz uma imersão com ele. Isso. Teve que participou do nosso podcast. Olha que maravilha. Conheci o Anderson em 2016, lá no começo. A gente tem foto aqui. Ele carregando uma linha para vendas. Isso, que ele conheci dava palestra. ele tinha um e-commerce dele, um cara hiper, super, mega inteligente. Ele é muito inteligente. Demais mesmo. Né? Já tinha atingido certos resultados, veio para essa área né, da comunicação, de coach, PNL. Ali eu encontro, né, eu me encontrei com ele em 2016, fiz a turma dele, ele viu algo em mim e falou, cara, vem comigo. Para de vender cosmético e vem trabalhar para mim. Uma proposta hiper, super, mega absurda, louca. Tinha que ser louco para aceitar. Qual que era a proposta dele? Ele começou a me pagar R$600 por mês, mais 4% que eu vender. Eu trabalhava na empresa familiar, ganhando R$2.000, com meu filho recém-nascido, com a mãe dele sem trabalhar. Mas eu tinha meu carro, eu tinha minha moto. Eu falei assim, cara, qual que é a probabilidade disso aqui crescer? Qual a probabilidade de eu, né? Quanto que eu posso ganhar se eu vender tanto? Eu comecei a fazer matemática. Então, se eu vender tanto a 4%, se eu vender 100 mil, é R$4.000 de comissão. Para mim ganhar 4 mil aqui, ou eu tenho que abrir mais uma loja, ou minha mãe tem que sair para sobrar mais dinheiro no meu bolso. Então, eu comecei a fazer olha as probabilidades, olha o jogo, né? Eu falei, cara, aqui tem... E às vezes eu acho que as pessoas não querem nem parar para fazer essa continha no papel, não é? É uma conta de papel básica. Não quer nem parar e o ser humano também tem medo de responsabilidade, né? Sim. Entende? Gosto muito do livro Autorresponsabilidade do Paulo Vieira, que é esse daí. Então, o Anderson, ele foi uma peça muito fundamental, sabe? Que maravilha. Tô muito grato a ele. Hoje nós não trabalhamos mais juntos, né? A gente parou de trabalhar ali em final de 2018, no último evento em Toledo, 1.300, 1.400 pessoas. Sim, eu foi fiz um com 1.300. É o método TESS. Né? Mas a gente sempre troca ideia, a gente sempre está conversando, ele tá fora da ele tá fora da mente. Eu sou grato a ele, sempre quando eu posso agradecer ele sabe que eu agradeço por mensagem, mando um vídeo, mando um alô, entendeu? Cara, te agradeço por conta de tudo. E foi um cara que sempre esteve ali, sabe? Me incentivando. Quer dizer, né? Ele te estendeu a mão e você segurou. Estendeu a mão do jeito hoje que eu faço com os meus clientes, com os meus mentoreados, entende? E você segurou na mão dele. Segurando na mão dele. Né? Então, tipo assim, gestão de tráfego é isso, né? Tem muita probabilidade de crescimento, mas os empresários precisam entender um pouco mais do próprio negócio deles, do próprio números e também capacitar os seus colaboradores. Eu acho que os empreendedores hoje, eles estão... Eu não sei se todos estão atinando para isso. Agora a gente está entrando numa nova seara de pessoas muito mais conscientes. Antes era só comerciante, né? A postura das pessoas era de comerciante mesmo. Hoje eles já querem se ver empreendedores. Alguns ainda... sem fazer a conta certa do quanto custou isso, qual foi o número exato de despesa, o número exato do que foi lucro realmente. A saúde dessa empresa muitas vezes está ali, né, não está legal e precisa estar, porque ele vai precisar, que é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa e vai precisar que esse CNPJ tenha saúde para que ele venha realmente gerar o que ele deseja. E muitas não sabem onde querem chegar. Abriu a porta, eu sou empreendedor, mas eu tenho uma meta, eu tenho... Não tem um caminho, né? Uma direção, né? Exatamente. E isso vai fazer com que essa gestão seja confusa lá na frente. Vai precisar de treinamento. Mas, Patrícia, eu faço muito treinamento, mas alguma coisa está faltando aí. Alguma coisa não está aplicando. Exato. E só treinamento, colocar a bunda lá, não é questão de ter resultado, tem que aplicar. Tem que aplicar. Tem que aplicar. Vai ter erro, você vai buscando ali, vai ajustando aqui, procura mentores, procura pessoas, delega, entendeu? Ou aprende para você não ser passado por trás com outras pessoas, entende? Então, ontem mesmo eu estava ministrando, né, uma mentoria no Mastermind e o meu foco é isso. O meu foco é dados, é 100% marketing de dados. Eu não entrego site, eu não entrego landing page, eu não entrego design, eu não entrego videomaker, eu não entrego isso. Meu negócio é isso aqui, ó. Passa os seus números, qual que é a sua meta, quanto você está faturando hoje, quanto você está disposto a investir, quanto você está disposto a pagar por isso, quanto que a sua marca cresceu esse mês, quantos novos possíveis seguidores você teve, quantos os seus vendedores fez de oferta. Vamos analisar os números, irmão. Na hora que você começa a mostrar isso aqui para mim, eu falo, dá para nós fazer isso aqui e crescer tanto. Dá para nós fazer isso aqui e crescer tanto. Aí o cara chega em mim, não, Pedro, não tem nada disso. Mas mês que vem eu quero faturar 100 mil a mais investindo R$1.000. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, não me contrata, porque você vai me pagar, eu não vou te gerar o resultado, você vai ficar assim, o Pedro não dá resultado, o Pedro não funciona, ele não sabe o que ele está fazendo. Eu sou bem sincero.
Se você está vindo me contratar para a gente fazer um trabalho de 1 mês, 2 meses, por favor, não me contrata. Contrata outras pessoas aí. Porque eu não quero tomar o seu dinheiro. Porque 2 meses, 3 meses, se você não me der número, não vai funcionar. Ontem eu também recusei uma mentoria. Falei assim, você não é para mim. Você não é para mim. Você, a menos que você queira palestrar, a menos que você queira fazer isso aí, eu posso te atender. Mas para esse curso aqui, para isso aqui que você está me procurando, para esse curso básico de comunicação, você já está além, você já está em outra área. Se quer outro produto, eu vendo para você. Mas porque a gente é honesto. Agora, eu ouvi uma máxima dizendo assim, acho que foi até o Marcos Stray que disse assim, não adianta tráfego se não tem mensagem. Aqui pula para minha área. Se você não tiver uma boa comunicação, se você não souber, seja um criativo. Seja um criativo. Se você não sabe, comunicação é o que eu carrego dentro de mim e trago para fora. Exatamente. A minha missão, a minha visão, a minha proposta, ela vai passar por aqui. É o autoconhecimento. E aí eu sei que isso daí virou uma marca, virou um branding, que aí eu tô no game. Isso é só para estar no game, né? Não sei se eu já tô, mas eu já tô caminhando aí para crescer. Então, e a gente está percebendo que tudo vai percorrer o caminho do autoconhecimento. O que você está fazendo aqui? Quem é você na fila do pão? Para que você venha gerar realmente o resultado através do tráfego. Qual que é o seu diferencial, né? Exato. O que você tem para me entregar? Né? Qual que é a oferta? Muitas vezes o coração mesmo de um bom resultado dentro de um tráfego pago, muitas vezes não é nem a segmentação. É a mensagem lá, porque muitas vezes o dono não sabe nem para quem ele quer vender. Ele não sabe nem quem é o público-alvo dele. Ele não sabe qual que é o tipo de pessoas que mais compra dele, qual que é a idade que mais compra dele, em qual bairro que ele mais vende, entendeu? Qual que é o produto que ele mais vende, qual que é o tipo de médico que ele mais vende. E aí ele fala, mas ele quer crescer. Irmão, todo mundo quer. Todo mundo Até quer crescer. Até criança quer crescer. Entende? Mas para crescer a gente precisa do quê? De métricas, metodologia, de processo. Entendeu? Imagina um carro sem velocímetro. Como é que você ia saber se está andando em 100 por hora e o radar está chegando? Entende? É o empresário, ele quer andar 100 por hora, ele quer andar em 200 por hora, mas ele não sabe os números dele. A gente precisa abrir a mente, né? Ele precisa abrir a mente e entender de dados e números. Entendeu? Gestão vai trazer crescimento, mas gestão de uma forma, num contexto geral. Não só financeiro, não só tráfego. Deixamos coisa para trás ainda? Sempre fica alguma coisinha, né? Pode ser para uma segunda vez. Cara, todo mundo que passa aqui fala, todo mundo que passa aqui eu falo, ó, tem a versão... Uma segunda edição, né? Com certeza, eu já falo, ó, tem a parte 2, 3, a 4, e o que for que gere, né? gere mais conexão, gere mais aprendizado. Ou numa proposta, uma próxima vez, uma 4 pessoas, Vem, tá tudo certo, o Ale aceita, né, Ale? Vamos embora. Pega o Ale do vídeo, que tá aqui com esse espaço maravilhoso aqui pra nós, entendeu? Coloca o Alezão e vamos falar. Ele tá louco, ele quer fazer, tá tudo certo. Pedro, desculpa, como é que é o nome da sua esposa? Eu não tenho esposa, eu sou solteiro. Você é solteiro. Sou solteiro. Bom, então, você é apaixonante, você é muito carismático, é um rapaz que a gente já sente como se fosse amigo há anos, conhece assim, e dá a sensação de que, eu acho que isso já é técnica. Pode ser que talvez você nem perceba isso, mas isso já é técnica comunicativa. A linguagem não verbal que você apresenta, para mim, me gera conexão. E eu gosto disso, porque todas as pessoas precisam de um campo confortável para se abrirem, para se apresentarem, mostrarem as suas vulnerabilidades. Você tem uma escuta ativa muito boa, né? E é isso que o Logos, né? Dentro do pilar comunicativo de Aristóteles, né? A gente vai encontrar etos, patos e logos. E o Logos, o teu racional, o seu lógico, está muito presente. Faz com que você esteja também de escuta ativa, que é ouvindo o que eu tenho para falar sem julgamento. O que ela está falando aí que eu quero ouvir? E vou analisar, vou me enfiar nessa pergunta dela, porque é isso que é uma escutativa. Eu não vou fazer julgamento, ela está pensando... Vamos entender mais a fundo. Vamos entender mais a fundo. Isso é escutativa. E é muito bom, a escuta ativa, ela gera resultados, ela gera segurança na gente. A gente sabe que pode fazer o comentário, a pessoa pode estar entendendo. Talvez a construção da pergunta tenha sido até descabida, mas a escuta ativa nos trouxe essa conexão, nos trouxe essa compreensão e essa segurança de poder falar. Foi muito bom conhecer você, foi um privilégio. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ter conhecido você, conhecido a sua história, conhecido o quanto você tem energia para transformar a vida das pessoas. E para encerrar nosso bate-papo, por que podcast?
Porque podcast como é que eu posso explicar de uma forma simples para o pessoal entender? Né? Não só pela questão de você estar ali usando técnicas de estar se posicionando, mostrar a sua imagem, mas porque aqui a gente está falando, tipo assim, um bate-papo, né? Nós estamos na mesma sintonia, né? Ninguém aqui está sendo maior que ninguém, aqui nós não estamos, né, com julgamentos ou algo assim, nós estamos na mesma sintonia. Agora falando, né, pessoal, né? De forma profissional, quem não é visto não é lembrado, primeiramente. Quem não é visto não é lembrado. Você não precisa ser o melhor, você precisa ser mais conhecido. E as grandes empresas fazem muito isso, né? Um pequeno exemplo aqui, né? Quem tiver a oportunidade, vem aqui, se posiciona, senta, traz a sua mensagem, traz o seu objetivo, joga para fora os seus sonhos, tudo que você tem aí para falar. Talvez você está precisando do empurrão, né? Venha, né? E voltando a essa questão do mais conhecido, né? Que vence o jogo não melhor. Foi feito uma vez um teste com um rapaz que dizia ser o cara que conhecia tudo sobre hambúrguer. E aí pegaram o melhor hambúrguer do bairro dele ali, gourmet, picanha, costela, né? Carne, não sei do que, defumadinha, negocinho feito na hora. Barbecue, tudo no momento, nada, né, refrigerado, nada. Ele comeu aquele lanche como se fosse o melhor do bairro e o cara perguntou para ele, que lanche é esse? Ele falou assim, não sei o nome, mas a qualidade extrema, impecável. Ok. E o cara com o olho vendado. Aí deram uma coca para ele tomar, tomou uma coca, tomou uma água, né? Deu uma limpada na boca ali, na garganta, e deram para ele um Big Mac, sem ele saber que era um Big Mac. Só que no momento que ele mordeu, ele sabia o gosto, ele falou assim, esse aqui é um Big Mac. Tem nome. Tem nome. É o mais conhecido, é o mais visto. É o cara que mais investe, é o cara que mais posiciona. E ele ligou o nome ao produto, ao sabor. Exatamente. Aí, para fechar a nossa conversa, é que eu sempre digo aqui, tudo tem um onde. Tudo na vida tem um onde. Onde é esse sabor? Onde é que eu encontro tráfego? Onde é que você leva a minha marca? É você que... Para onde? Para onde eu vou? Para onde? Onde é que veio? De onde veio essa situação? De onde você ouviu? Tudo tem um onde, tudo tem um lugar. Exatamente. Que bom. Eu desejo que você tenha um bom retorno, que você vai viajar, vai voltar para vai pegar a estrada. Assis hoje. Obrigada pelo privilégio de ter compartilhado um pouco da sua história. E eu me sinto bem privilegiada mesmo, assim, a mãezona dos podcasts aqui, já que foi o primeiro, você dizendo para mim que foi o primeiro que você... E o Podpart é o primeiro Foz do Iguaçu também que nasceu. Sendo sincero e transparente contigo. Era pra mim ter feito um em Alphaville. Olha só! Lá no AlphaCast, mas não deu certo por conta da correria. E era feriado lá também, eu tinha que voltar para o Paraná, não bateu. Que bom. Que bom que foi aqui, então. Amém. Obrigada, querido. Deus abençoe você. Tá bom? Obrigada mesmo. Tá bom, né? Comenta aqui, deixa os seus comentários, deixa o seu like, seu dislike. Diga se você já conhecia o Pedro, se já tinha ouvido falar sobre ele. Conte alguma coisa, né? Comente alguma coisa. É muito importante, nos ajuda, né, Pedro? Tem que comentar, tem que compartilhar. Curtir, compartilhar, marcar. Marcar amigos, vizinho. Ex-tudo, ex-sogra, ex-cunhada, todo mundo. Totalmente. E mandar pra frente essa mensagem, porque a mensagem do Pedro impacta o coração da gente, né? A mensagem do Pedro traz verdade, traz confiabilidade, traz conexão. Espero que você tenha gostado e a gente volta sim no próximo Podpart. Um forte abraço, pessoal. Até lá.